pelo texto da Carta Federal, né, uma competência legislativa aos estados. E hoje o Supremo deve concluir o julgamento do recurso contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Corte firmou o entendimento de que os candidatos nomeados e empossados em cargos públicos depois de uma ação que tramitou na Justiça e que deu a eles esse direito, têm direito à indenização referente ao período em que deveriam ter assumido efetivamente os cargos até a data da posse tardia. Bom, e aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos da pauta de hoje no plenário do STF. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, esse julgamento já foi iniciado. Como está a votação até agora? A votação está empatada. Nós tivemos, por enquanto, 4 ministros que já se manifestaram. E se ele for chamado a julgamento, conforme a previsão da pauta divulgada no site do Supremo Tribunal Federal, ele deve retomar com a apresentação do voto vista do ministro Teori Zavascki. Por enquanto, entre os ministros que já votaram, nós temos aí um resultado provisório de 2 votos que são a favor deste recurso. E aí esses 2 ministros que votaram favoravelmente ao recurso da União é o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. E nós temos também 2 outros ministros que também já votaram e que se manifestaram contrário a esses argumentos mencionados na União. E eles são contra o recurso que foi apresentado, que é o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux. E o que a União pretende? O que ela pretende, na verdade, é exatamente reverter essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, afastar qualquer tipo de indenização. E sob qual argumento? O argumento é de que não há nenhum tipo de ilegalidade a partir do momento em que se tem uma decisão determinando a nomeação. Então, eles entendem que essa determinação para a nomeação em concurso público feita por uma decisão judicial não ensejaria um ato ilegal da administração pública. E mais um outro motivo, eles entendem também que essa questão de dar uma retribuição só seria possível se tivesse um efetivo exercício na função. Então, não seria possível que os cofres públicos efetuassem um pagamento de uma indenização desta natureza, exatamente pelo fato de que aquelas pessoas elas não prestaram um serviço público efetivo e, por esta razão, elas não estariam, então, aptas a receber nada pela contraprestação de um serviço que efetivamente não foi prestado. Bom, Gisele, uma pergunta que não quer calar. A decisão desse caso vai valer para os demais semelhantes que tramitam na Justiça? Vai, porque houve o reconhecimento da repercussão geral. Então, neste caso, quando o Supremo entende que há uma relevância do ponto de vista econômico, social, jurídico, em alguns casos até político, reconhece-se a repercussão geral e, a partir deste momento, o Supremo seleciona um recurso que é o representativo da controvérsia, neste caso é exatamente este que está na pauta, e com a decisão que os ministros vierem a proferir neste recurso, será aplicada em todos os demais casos semelhantes em tramitação no país. A Justiça ela tem que seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É um caso muito importante, então. Extremamente importante, que acaba interessando a muitos aí que estão nessa batalha de concurso público. Tá ótimo, a gente volta a falar das questões do plenário ainda nessa edição do próximo bloco, um minutinho só. Ok. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça condena ex-militares que desviavam munições do Exército e repassavam para ladrões de caixas eletrônicos no interior de São Paulo. É no próximo bloco, voltamos daqui a pouco. Olá, no programa dessa semana a gente trata de licença ambiental. O que é necessário para se construir, como lidar com os impactos ambientais decorrentes da construção civil. Os detalhes deste licenciamento no meio ambiente por inteiro. Eu te espero. De estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Anote aí, o Ministério Público do Trabalho abriu concurso para Procurador do Trabalho. São 9 vagas e o salário não foi divulgado. A inscrição custa R$ 220 e pode ser feita até 12 de março em mpt.gov.br/concurso.
O governo federal elegeu a sua prioridade, a educação. Os diretores de escolas públicas são personagens importantes para a construção de uma educação melhor. Por essa razão, foi aberta uma consulta pública para discutir com a sociedade como melhorar e valorizar o trabalho dos diretores. Acesse diretorprincipal.mec.gov.br, dê sua opinião, sugestão ou crítica e ajude o Brasil a criar o programa Diretor Principal. Ministério da Educação, Governo Federal. O Supremo deve analisar hoje também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei complementar do Estado do Ceará, que autoriza a contratação de professores por tempo determinado para atender necessidades temporárias nas escolas estaduais. E nós voltamos a falar sobre a sessão plenária de hoje com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, de acordo com a ação, o que está sendo violado? Bom, a violação seria a regra do concurso público prevista na Constituição Federal. O que a Constituição prevê a respeito dessa questão? Para o ingresso em cargo público ou até nos empregos públicos, se dá mediante a aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. E a própria Constituição, ela estabelece que casos excepcionais, eles podem sim ser supridos por meio de contratações temporárias. Mas, de acordo com a Constituição, essa contratação temporária, ela só é admitida se houver a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, de acordo com o que está exposto na ação, essa excepcionalidade não estaria caracterizada. E não estaria caracterizada por qual situação? Porque a lei trouxe a previsão de que seria, então, possível contratar professores em caráter de temporário, para que esses professores temporários suprissem aqueles que acabaram se licenciando para tratar da saúde ou por motivo de licença gestante. E o que está, um dos argumentos colocados na ação é de que essa situação ela não caracterizaria a excepcionalidade do serviço. Por quê? Porque o cargo de professor, ele é um cargo típico de carreira e não então estaria atendido exatamente esse critério da excepcionalidade, daí haveria a inconstitucionalidade apontada. Entendi. E ontem foi iniciado um outro julgamento que também envolve educação, envolve a questão dos professores. Este caso está na pauta de hoje? Está, inclusive é o primeiro item da pauta. Realmente é bem provável que o Supremo inicie a sessão de julgamentos chamando esta ação direta de inconstitucionalidade. O que está sendo questionado, na verdade, é a questão da mudança que foi feita por uma lei do Estado do Espírito Santo no que diz respeito à remuneração dos servidores, dos professores do Estado. A lei estabeleceu que o regime de remuneração dos professores não seria mais por meio de vencimentos, seria por meio de subsídios. E a partir do momento em que houvesse essa alteração, os professores acabariam perdendo ali vantagens pessoais que foram inclusive adquiridas ao longo do tempo. Então, o que se argumenta exatamente é a inconstitucionalidade dessa legislação. Na oportunidade, o julgamento foi suspenso logo após o julgamento de uma preliminar. Os ministros decidiram por maioria, entenderam que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é na verdade a autora da ação, ela tem legitimidade para questionar essa lei perante o Supremo Tribunal Federal. Logo depois do julgamento dessa preliminar, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado exatamente com a chamada deste primeiro item da pauta, que é essa ação direta de inconstitucionalidade. E há outros processos na pauta de hoje, né? Algum importante? Quantos estão previstos para hoje? Nós temos ao todo 21 processos. Assim, dentre eles, nós temos ações diretas de inconstitucionalidade, recursos extraordinários, inclusive um com repercussão geral, outros não. Tem também uma ação civil originária e são todos esses que estão na pauta. Essa pauta é previamente divulgada no site do Supremo Tribunal Federal e é bem provável que os ministros, então, consigam retomar, além desse julgamento que eu falei, pelo menos alguns desses que nós acabamos mencionando hoje aqui no Jornal da Justiça. Tá ótimo, Gisele. Até semana que vem, então, quando a gente volta a falar da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até lá. Boa tarde.